qual é a empresa que não precisa de integridade? Toda ela precisa. Qual é a empresa que não precisa de ética? Qual é a empresa que não precisa seguir leis? Qual é a empresa que não tem que evitar que certos riscos se concretizem? Olá, eu sou Erika Labour e esse é o Falando sobre Compliance. Aqui eu vou te ensinar como sair do absoluto zero no compliance até ganhos de 6 dígitos por ano, atuando na área de compliance. Uma das coisas que se pensa quando a gente fala em compliance, tem gente que já ouviu falar, ou então está ouvindo agora e diz assim, poxa, Erika, mas uma área que fala de integridade, que fala em cumprir lei e que fala em prevenir riscos, principalmente integridade e cumprir lei. Isso não vai funcionar no Brasil. Isso aí é história para boi dormir, é contar história para boi dormir. Não vai funcionar. Não é assim, gente. A gente cada vez mais. Lembre-se que é um movimento que no Brasil tem cerca de 15 anos já, tá? E ele está se enraizando em várias áreas do mercado, né? Não pense que é só a instituição financeira que não. Começou com elas, mas em todas as áreas, todos os segmentos do mercado, você já tem empresas atuando com compliance. Então, é aquilo, principalmente com a evolução que a gente teve nos últimos anos, né? Sociopolítico-econômica, cada vez mais vai ser cobrado a integridade por parte das empresas, a integridade no relacionamento dessas empresas com o setor público, né, com os agentes públicos, e a transparência, de fato, nos controles. Então, por exemplo, se quem é acionista de uma empresa quer que aquela empresa seja correta, não quer que a empresa faça maracutaia, você vai estar investindo seu dinheiro à toa? Não vai. Então, não é uma coisa que não vai funcionar no Brasil. Funciona no Brasil e está se divulgando, se disseminando cada vez mais, né? Aí um outro mito que se tem é dizer assim, Erika, mas isso é moda. O pessoal gosta de usar termos de inglês, downsize, não sei o quê, e não vai pegar. E a gente já pegou, já faz muitos anos, tá? Então, é aquilo, integridade não é moda. Cumprir lei não é moda, é básico. Só que a questão é o seguinte, não existia antes uma área que cuidasse só disso, de modo específico, né? O que é que a gente via antes? Por exemplo, e infelizmente ainda tem empresas com esse cenário. Por exemplo, o RH, muitas vezes, que era a área responsável por ficar com o código de ética. Isso quando a empresa tinha código de ética. Né? Muitas vezes era uma iniciativa, em muitas empresas é uma iniciativa do RH. Por quê? Porque o RH se preocupa com as pessoas. Então, é aquilo. Uma das regras que tem que ficar claras é qual é a conduta que a conduta profissional, que a empresa espera que aquele funcionário tenha. Né? E é aquilo, isso precisa estar escrito. Porque como é que você vai cobrar se você não formalizou o que você queria? O funcionário não tem como adivinhar, né? Então, a partir do momento que está escrito, a empresa também se respalda, dizendo assim, não, se ele agiu errado, foi porque ele quis. Foi por conta e risco dele, porque realmente a gente deixou claro nas regras do Código de Conduta qual era a conduta que a gente esperava daquele profissional. Então, o RH, ele, né, deu esse ponto de partida, mas é aquilo, não é uma coisa que veio e vai embora, vai passar, não é uma moda, tá? Porque qual é a empresa que não precisa de integridade? Toda ela precisa. Qual é a empresa que não precisa de ética? Qual é a empresa que não precisa seguir leis? Qual é a empresa que não tem que evitar que certos riscos se concretizem, se materializem? Ou seja, qual empresa não precisa prevenir riscos? O mercado está cobrando cada vez mais isso. Porque, por exemplo, a partir do momento que uma empresa ela tem a área de compliance, ela sabe o trabalho que ela está fazendo para organizar a casa, para deixar tudo correto, íntegro, né? Limpo, no sentido ético da palavra, e das relações com os agentes públicos, relações com o mercado, ela também quer que os seus parceiros, a exemplo de seus fornecedores, também agem da mesma forma, com a mesma postura. Então, as empresas, elas começam a cobrar, né? E também a cobrança por parte, por exemplo, da Lei de Corrupção Federal, que originou o movimento da criação das leis anticorrupção estaduais.
Então, a grande maioria dos estados já possui sua lei de corrupção e, por exemplo, em boa parte dessas leis, há uma exigência para que uma empresa, quando ela queira ser fornecedora do Estado, ela tenha que ter um programa de integridade implantado com determinados requisitos, com canal de denúncias, com código de ética, com políticas, com comprovação de treinamento para os funcionários e outras questões, né? Que isso realmente varia de estado, na verdade, para estado, né? Tem estado que tem essa exigência, tem estado, por exemplo, que faz da seguinte forma, né? Ele coloca que a partir de tal ano, para empresas que queiram fazer contratos a partir de 10 milhões de reais e contratos relacionados a obras de engenharia, tem que ter o programa de integridade. Aí, no ano seguinte, aí já coloca contratos a partir de 5 milhões. No outro ano, contratos a partir de 1 milhão. E pode também ir mudando o ramo do serviço em que é feita aquela exigência que se tenha um programa de integridade. Tá? Esse é um movimento natural que os estados estão fazendo e a gente já observa também alguns municípios, né, com essa preocupação, porque aquilo não é só o governo federal que tem que ser íntegro e tem que zelar pelos fornecedores que contrata, pelas relações que são feitas com seus agentes públicos, né? Mas a esfera estadual e a esfera municipal também. Então é por isso que se tem essa preocupação e esse movimento, né? E é aquilo, você, por exemplo, você pode atuar numa empresa em que é feita esse tipo de exigência, e se essa exigência não for cumprida, realmente não vai conseguir nem se habilitar para estar participando da licitação. Então, é interessante que as empresas entendam, né, que não é realmente uma moda. Né? De qualquer dúvida, mandem para mim nos comentários, eu também estou no LinkedIn, coloca lá, Erika Lamour, é bem fácil de achar, eu sou bem acessível, gosto muito de conversar sobre a área, gosto muito de ajudar, de estar realmente orientando quem está ingressando, tá bom? Obrigada, gente, por ter assistido até aqui e até a próxima.